Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento e saúdo a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Por mais uma vez, Ele nos concedeu o privilégio, a graça de estarmos aqui para vos transmitir a palavra de Deus, também, ao mesmo tempo, nos alimentar a palavra de Deus, né? Deus tem um alimento que é a sua palavra para alimentar a sua igreja, a sua noiva. Bom, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar, você, meu irmão, minha irmã, você que está passando por horas difíceis, amargas, lutas, problemas, creia que é um Deus solucionador. Ele soluciona qualquer dos problemas. Não importa, ainda que a ciência não dê jeito, ainda que os médicos não consigam fazer nada, saiba disso, tudo já foi feito e conquistado na cruz do Calvário. Basta você, eu, cada um de nós, crer nas promessas de Deus. Elas são infalíveis e nós precisamos crer de coração, de corpo, alma e espírito e saber que realmente Ele tem essas bênçãos para cada um de nós. Agora, que Deus possa realmente fazer isso com todos aqueles que amam a sua palavra, que eles possam realmente dar crédito a Deus. Irmãos, a melhor arma que o cristão pode ter hoje é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa-chave, é o número 1 da vida cristã. Toda pessoa que tem a palavra em si, que crê a palavra, que obedece a palavra, ele é a pessoa guardada por Deus. Porque todas as coisas são passageiras, porém a palavra de Deus não é, né? Pode passar qualquer coisa, mas menos a palavra de Deus. Tudo virá ao cumprimento e a seu tempo também. Então, se você ainda não se firmou nisso, que Deus possa ter misericórdia de você, meu irmão, minha irmã, e possa analisar essas coisas, né? Ver quão de perto Deus está tão próximo de nós nesse tempo. Deus desceu de uma maneira tão especial, vindo ao nosso encontro,
e às vezes nós distraímos tanto com outras coisas e esquecemos de agradecer a Deus, como aquele jovem, né? Que chegou até Jesus e tinha ordem do seu Senhor para convidar Jesus para a casa dele. Ele apenas chegou falando: meu Senhor, ele te convidou para você fosse lá na casa dele e ter com ele. Simplesmente isso. Deu o anúncio, virou as costas, foi embora sem sentir nada. E quantas pessoas hoje também nunca sentiu nem sente nada por Deus, né? Nem sente nada pela palavra, não sente arrependimento, não sente choro, acerto, né, para com Deus. Mas eu creio que Deus está fazendo isso somente com os seus filhos, as suas filhas, todos quantos realmente foram chamados por Deus, eles entenderão o intento, o programa de Deus, né? Não é por muito a pessoa tentar forjar alguma cristandade, alguma coisa, não funciona. Tem que ser conforme a vontade de Deus. É tudo nu e cru, é limpo, né? Não tem esse negócio de pano quente, não tem esse negócio de meio termo, não. Deus nunca se agradou disso. Nunca. Você pode analisar que Deus sempre foi positivo, Deus sempre foi certeiro, Deus sempre foi honesto, né? Com razão, o profeta pegou uma mensagem titulada assim: Jesus cumpriu todos os seus propósitos, né? Deus, em Jesus, cumpriu todos os seus propósitos. Não ficou nada para trás, a mercê que alguém possa lembrar e falar: mas não fez isso, não. Tudo que estava proposto a ele, ele fez. Amém? Então nós podemos também agora saber e ter certeza que tudo que está proposto para nós, como filhos, como filhas de Deus, também virá a cumprimento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus consiga falando em vossos corações. Nós estamos já na terceira programação de hoje, creio que falando sobre arrebatamento. É uma mensagem muito boa, tremenda, e cremos que Deus tem muito mais para falar conosco, né? Se você almeja ir no arrebatamento, se você almeja estar com Deus, alinhe a sua vida. Ajuste-se na palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te ajude, no nome de Jesus Cristo. Nós já estou aqui com a minha Bíblia aberta, irmãos, no livro de São João, tá bom? No livro de São João, no capítulo 11, o verso 25 e o verso número 26. São João, capítulo 11, verso 25 e também o verso número 26. Enquanto você vai procurando lá, eu desejo louvar o hino aqui ao Senhor Jesus. Creio que será de ajuda para alguém, né? Que Deus nos ajude, nos conforte, enquanto encontramos hoje o privilégio de estar aqui na presença dele para cultuar a esse Deus. Deus abençoe a todos. Então, aqueles que querem acompanhar a Escritura, São João, capítulo 11, verso 25, no verso de número 26. Tá? E o tema é o arrebatamento. Mas antes, desejo cantar um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus contou uma vez a seus discípulos que 10 virgens se preparavam para subir, mas não sabiam o momento em que o noivo vinha arrebatar ou tirar elas dali. À meia-noite uma voz elas ouviram, era o noivo que chegava por ali, mas tinham 5 que não estavam preparadas, e para as outras socorro vieram pedir. Não dá para nós vos emprestar e de logo procurar aos que vendem comprar. Enquanto elas foram procurar, perderam seu lugar, o noivo veio e ela
Não alguém se preparar, mas Jesus Cristo te convida, venha logo. Em sua vasilha o azeite colocar. Tomai o exemplo das 5 virgens prudentes que aguardavam a chegada de alguém. E nós sabemos que essa virgem é a igreja que aguarda Jesus Cristo que em breve vem. Não dá para nós nos emprestar e de novo procurar aos que vêm comprar. Enquanto elas foram procurar, perderam seu lugar. O noivo veio e elas ficaram. Não dá para nós nos emprestar e de logo procurar aos que vêm comprar. Enquanto elas foram procurar, perderam seu lugar. O noivo veio e elas ficaram. Essa é a realidade, né? Você ficar aí esquecendo de Deus, esquecendo dos feitos de Deus, vai ficar mesmo, né? Tem muita gente boa, tem muita gente que foi para a tua igreja, muita gente que cantou, muita gente que pregou, muita gente que deu até bom testemunho, muita gente que foram curados, vão ter que ficar aí, porque simplesmente não conseguiu adquirir o azeite, né? Mas, enquanto essa panela dourada produz esse azeite para nós, ainda ela está no propiciatório. A panela dourada tem isso para ungir, para batizar, para selar os seus filhos dentro da vontade perfeita de Deus. Enquanto Deus ainda tem estendido a sua misericórdia, irmãos. Vamos acatar. Eu sempre digo aqui, vamos obedecer, vamos prezar, vamos estar ao lado de Jesus. Não vamos fazer como aqueles que apenas honram Jesus com os lábios, mas os corações estão longe de Deus. Está inúmeras aí pregações, cânticos e tudo mais, mas as pessoas estão realmente bem longe do que eles professam ser, né? A boca fala, mas o coração diz outra coisa. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, para que nós possamos então ter discernimento na hora, no momento, e ver como estamos diante de Deus, tá bom? Vamos lá para a Escritura anunciada, São João capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Ali, esse texto nós lemos quando anteriormente está falando, né? Nós podemos ler, se você desejar, falando sobre Lázaro, quando havia falecido, né? Antes de falecer, adoeceu, aí foi chamar Jesus, Jesus foi para mais longe. Aí aqueles que sempre tentam achar falha em Jesus, tentam achar falha nas coisas de Deus, falam, mas que coisa, hein? Um dos melhores amigos de Jesus passou mal, chamou Jesus, foi para mais longe. Mas é porque era manifestado a hora dele ir. Mas quando ele voltou, né? E ele falou que aí a Maria falou assim, mas há de ressuscitar no último dia, sabendo que no último dia há uma ressurreição. Mas ele falou, né? Que ainda que esteja morto, viverá. Aí ele diz aqui, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Verso 23, tá? 24 diz, disse-lhe Marta, né? Marta, melhor dizendo Marta, eu sei que há de ressuscitar no último dia, na ressurreição do último dia. Aí o 25 lembra, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? E ele tinha que partir, Lázaro tinha que partir, porque Jesus Cristo queria manifestar o poder de uma pessoa que tinha graça para ressuscitar alguém. Amém? E já fazia
Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, né? Mas para Deus entrar lá em cena não tem idade, não tem tempo, não tem momentos que as pessoas acham que Deus vai. Deus faz as coisas totalmente divergentes, ao contrário do ser humano, né? Por mais bem posicionado que o ser humano possa ficar e achar que é desse jeito, Deus ainda passa por cima disso. Deus vai muito além, porque a mente humana nunca vai dar conta de pegar e entender essas coisas que Deus faz. Quando eles acham que entendem alguma coisa, por isso que Jesus falou assim, graças te dou, Pai, pois que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprovo. Aprove a Deus revelar essas coisas aos pequenos, aqueles que são desprezados, aqueles que realmente o mundo, né, não quer saber dele, né, aqueles que realmente só olham assim e falam, isso é o Zé Ninguém, isso é o Zé Esquerdo. É isso que Deus ama, né? Quando ele vê assim as pessoas que às vezes lutam para ver uma vida corretamente, né, falar de ser bobo, rapaz, fica isso aí dessa maneira. Gente, tudo, o mundo todo vai contra isso. Eles não conseguem captar, não conseguem entender o programa de Deus. E para entender o programa de Deus, você precisa ficar lendo literaturas por aí fora, de quem quer que seja, que por mais ilustrado que possa ser, que alguém faz algum livro, escreve sobre isso. Irmãos, para entender Deus, você precisa crer na palavra de Deus. Nesse sentido, você crendo na palavra, obedecendo, você já está entendendo Deus. Porque Deus quer que o homem se salve. Mas Deus não quer que você fique aí uma pessoa que possa ser dominante, uma pessoa que realmente tem que ser tudo por você. Não, Deus quer que você seja humilde e submisso. Cada pessoa que é humilde e submisso, ele só tem a progredir espiritualmente. Viu? Cada pessoa me mostre um que realmente me deixou tudo. Veja Moisés, veja Eliseu, quando começou a seguir Elias. Veja quantas pessoas deixaram muitas coisas, por exemplo, Pedro mesmo andava com Jesus, onde Jesus ia, ele ia. Aí até a sogra de Pedro estava com dor de cabeça, foi algo assim, e Jesus depois curou a sogra de Pedro. Aí alguém fala, mas esse Pedro não podia, além de ser letrado, não precisava ficar atrás desse homem assim para baixo, ele não tem coisa para fazer. Mas ele estava com Jesus Cristo. E por isso que o mundo não entende certas atuações que Deus exige. E nós precisamos agradar, não importa agradar a Deus e não os homens, importa agradar a Deus. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo que é verdadeiro, tudo que é fiel, que é correto, tudo está na palavra. E depois as demais coisas, automaticamente você precisa ficar buscando, eu quero só acrescentar. Busque primeiro o reino de Deus. Né? Saia do mundo, saia do pecado, saia da moralidade, da mentira, das coisas erradas, saia disso e vá para Deus, busque a Deus. E ainda, enquanto se pode achar, porque logo, logo, do jeito que está indo as coisas aí, quando Deus concretizar a obra do ministério, Ele vai tirar a sua noiva, vai haver uma ressurreição, um arrebatamento, e Ele tirará a sua igreja daqui. Aí só dores, rangers de dentes, né? Tantas coisas que vão acontecer, e as pessoas que zombam hoje, né? Eles terão que pagar por isso que eles estão fazendo. Exatamente por causa da incredulidade. Né? A Bíblia diz que muitos, né, se esconderão debaixo das rochas, das montanhas, das cavernas e dirão, cair sobre nós. Esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Não vai ter ninguém que ficar de pé, nem a própria natureza. Não suportará, eles não ficará pedra sobre pedra. Amém? Quando Deus quiser fazer uma purificação, que primeiro Ele vai fazer a purificação nas pessoas aqui. Os mansos herdarão a terra. Amém? Primeiro agora está preparando você, meu irmão, minha irmã, para que depois você seja levado nesse lugar para ser purificado. Graças a Deus, isso nos dá alegria em nossos corações, em saber que haverá uma ressurreição. Todos que partiram se levantarão agora nessa primeira ressurreição. Todos os que morreram em Cristo. Nós lemos que ele culto passado, né? Que a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo. Não é morreram numa igreja, não é morreram com o pensamento de ser bom, não é morreram isso e aquilo, mas os que morreram em Cristo. Você tem que morrer em Cristo, ser sepultado em Cristo e também ser ressuscitado em Cristo. Amém? Você tem que ter isso em você, irmãos. Não adianta nós queremos
ter algo. Por isso você vê muita gente que começa a ver no Evangelho e está todo afoito, e tudo certinho, daqui a pouco você vê que tombou da meio do caminho, porque ele realmente não pode passar pelo fogo da palavra ser provado. Tem que passar pelo fogo da palavra. Amém? E Deus determina o tempo para isso. Né? Quanto mais tempo passa, mais apurada a pessoa fica. Aí você consegue passar pelos testes. É isso que Deus está fazendo. Mas tá bom. Que Deus nos ajude. Olha, irmãos, um dia tudo vai cessar. As vozes vão parar. Veja, tudo vai parar. Você vai ver que caos que vai entrar nessa terra. Mas enquanto as pessoas não reconhecerem que isso é Deus fazendo, agora, visitando-nos através de uma mensagem tremenda, enquanto as pessoas não se der conta, vão ficar aí com seus ismos, vão ficar com as suas doutrinas, com as suas seitas, com as suas maneiras de fazer as coisas, ao seu bel prazer, achar que Deus vai aceitar isso. Né? É por isso que a Bíblia diz que muitos chegaram naquele dia, o próprio Jesus falou, e dirão, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, são pecadores. Nós fizemos sinais, maravilhas e prodígios. Ele diz assim, afastai-vos de mim, praticando iniquidade. Ele nem mesmo conhece. O profeta disse que às vezes a pessoa fica tanto orando a Deus, os ímpios aí, e nem lembra de Deus, vai ficar orando profetas que Deus nem vê, nem ouve as orações. Na mensagem Almas Encarceradas hoje, se não me falha a memória, o profeta disse que nós estamos pregando para pessoas que jamais teriam salvação. Muitos ouvirão. Nos hinos de Noé, muitos ouviram a mensagem de Noé. Quem sabe alguém admirou Noé, a pregação de Noé, tudo acontecendo ali, mas muitos, a maioria, por que não dizer o mundo todo rejeitou? Apenas aqueles, as 8 almas que aceitaram a palavra. Amém? E se você observar, a arca daquele dia, veja, estava cheia de animais, enquanto os homens, mulheres, eruditos, pessoas sábias, porque tinha a ciência avançada, até mais do que hoje. Antigamente eles sabiam como balsamar um corpo que ficava anos e anos balsamado. Era com pimenta e tudo mais, especiarias e tantas coisas. E hoje nós não conseguimos fazer isso. Mas mesmo assim, eles ficaram aí porque negligenciou a voz de Deus. Negligenciou a maneira que Deus trabalha. Né? E o profeta disse que nessa era que estamos vivendo, a mesma coisa aconteceu com o profeta Elias. Quando ele pregava o evangelho, chamou a atenção, corrigiu, né, a Acabe de Jezabel, e eles não quiseram aceitar. Aí, assim como ela tentou fazer aquilo até pegar a cabeça. Veja bem, Herodias, que fez de João Batista, tudo mais, pegaram no prato, eles nunca gostaram disso, das coisas de Deus. Mas o profeta diz, como Acabe de Jezabel tentou tirar a influência de Elias, hoje também, o sistema nacional, os clérigos que estão por aí afora, também procura tirar a influência do Elias prometido. Aí se coloca a influência, que é por influência de um homem, de uma igreja, de um cardeal, de um bispo, quem quer que seja. Mas eles não querem a influência de Deus através da palavra, porque é o porta-voz de Deus. E as pessoas não querem, antigamente não queriam ouvir. Eles falaram assim, Moisés, antes eles queriam um profeta, mas que fale o homem conosco. Falou, e Samuel falou, então Deus falou para Samuel, então faça desejo. Aí escolheram Saul. Veja só o que Saul fez. Então sempre foi assim. O homem sempre quer escolher algo assim, fale o homem conosco, não fale Deus para que não morramos. Eles querem mais ouvir a voz do homem, e hoje está assim. Agora você tem que ouvir uma pessoa que está dentro da vontade de Deus, que está certo com a palavra de Deus. Se não estiver certo com isso daqui, com a palavra, com a Bíblia, com a mensagem, você também não deve ouvir, não. Você tem que ficar com o que está na palavra. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te ajude, no nome de Jesus Cristo. Nós demos uma pincelada a partir de parágrafo 66 ontem, mas hoje nós vamos continuar, tá bom? A mensagem é o arrebatamento a partir de parágrafo 60, melhor dizendo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus vos ajude, Deus vos abençoe, que Deus amplie o conhecimento da graça sobre você, que você seja cada dia mais forte e feliz, crendo na palavra de Deus. Deus abençoe. Não é uma coisa estranha que não faz muito na costa leste, o grande blackout? Eles não puderam entender isso. O
Texas escureceu semana passada. Eles não conseguem entender isso. Você não compreende que isso é um sinal? Você não sabe que as nações estão ruindo? Israel está em sua terra natal, e esses sinais estão indicando que nós estamos no fim. Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que isso é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo da tarde quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo da maneira que estão agora. Veja, é exatamente como escureceu. O Papa recentemente veio aqui. Lembra-se do tabernáculo quando eles... Vocês têm fitas. Eu suponho, todos vocês peguem-nas. Como o Senhor mostrou ali aquele dia no tabernáculo. Exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam. Eu as desenhei no quadro ali em cima. Aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas no livro. E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou, ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes, olhando para isso. E exatamente quando o Papa partiu para cá, a lua de algum modo escureceu, e eles tiraram suas fotos da mesma maneira que foi desenhado ali na plataforma. Agora, ele fez sua viagem aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão a 13, a uma nação que é número 13, e blackouts vindo por toda parte. Você não vê onde nós estamos? Nós estamos no tempo do fim. Zombadores surgirão no último dia, dizendo que não há diferença no tempo em relação ao que era quando nossos pais dormiram, mas quando você vê que estas coisas começam a acontecer, erga a sua cabeça, apronte-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora. Cristo vir por sua igreja. Agora, eles não creem nisso, porque eles estão supostos, eles não compreendem que são os que estão cumprindo as Escrituras. As pessoas realmente não compreendem que, fazendo estas coisas e dizendo estas coisas, estão cumprindo as Escrituras. Mal Caifás, o sumo sacerdote, todos aqueles sacerdotes naquele dia que zombaram e caçoaram dele, sabiam que o mesmo Deus, a respeito do qual eles estavam cantando, meu Deus, por que me desamparaste? O Salmo 22, traspassaram-me as mãos e os pés, cantando isso no templo, e ele morrendo ali na cruz. Mal sabiam eles que estavam fazendo isso. Até mesmo Jesus orou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, porque foi predito pelas Escrituras que estariam cegos. Você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa. As Escrituras, com Cristo do lado de fora, tentando entrar, como dizes, rico sou e de nada tenho falta. Não sabes que és miserável e pobre, e desgraçado e nu e cego? Apocalipse 3. Aí está, de volta à cegueira, pisando as coisas de Deus como se isso não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Foi isso que a Bíblia disse. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isso que é fé. É a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, o corpo inteiro todo. Aqui há algumas semanas eu estava conversando com um ótimo ministro batista. Ele veio discutir comigo. Ele disse, eu gosto do irmão como homem, porém, disse, o irmão está todo enredado. Eu disse, então eu rogo que o irmão me ajude a ficar endireitado. Ele disse, com a Escritura. Ele disse, nós nunca conseguiremos, irmão Branham, encaixar as coisas até que coloquemos toda palavra, exatamente conforme o grego, e assim por diante.
Eu disse, o Senhor sabe que não é assim. Eu disse, até mesmo no concílio de Nicéia, lá no passado tão distante quanto aquilo, 300 anos depois da morte de Cristo, eles ainda estavam debatendo qual erudito grego estava certo. Você pode saber. É uma revelação, a coisa toda. Ele disse, eu não posso aceitar a revelação. Eu disse, então como o Senhor pode aceitar a Cristo? Ele disse, ora, a Bíblia disse, aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Eu disse, isso é verdade. Também diz que ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pela revelação do Espírito Santo que ele revelou isso, está vendo? Aí está, direto de volta direto à revelação. Tem que ser revelado na Bíblia. Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, porém foi revelado a Abel pela fé, que é uma revelação. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, o que Deus testificou que ele era justo. Quando você perguntou a Jesus aqui, Mateus 16, 17 e 18, nós não temos tempo de ler isso, porém, se você quiser anotar, ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um deles disse que tu és Moisés, Elias, e assim por diante. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, meu Pai que está no céu te revelou. Sobre esta rocha, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é. E ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne e revelado ao mundo. Ele esteve no mundo, Deus esteve em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era no corpo de carne. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele disse, carne e sangue nunca te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, a revelação da palavra em seu tempo próprio. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Está selado para os incrédulos. Ali a Bíblia diz no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra disso ou acrescentar uma palavra a isto, eu tirarei sua parte do livro da vida. Nós compreendemos que então foi inteiramente dado a crentes. E isto abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Ele era, na aparência, como Alfa e Ômega, de Gênesis, Apocalipse, Jesus Cristo é exatamente o mesmo de ponta a ponta. E revela seu completo mistério de si mesmo e seus planos para suas eras, a igreja que haviam de vir, e foi selado ali por 7 selos. Agora, o livro foi escrito, mas então lembre-se, ele foi selado com 7 selos. E estes 7 selos não haveriam de ser abertos, Apocalipse 10, até o toque do último anjo terrestre na terra, Apocalipse 10, 7, está vendo? E nos dias do toque da mensagem do último anjo, 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era. Essa é a era em que estamos vivendo. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Não pode haver. Assim, estamos vivendo na era de Laodiceia. E estes 7 selos que têm retido esse livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos nesse dia. Foi isso que ele prometeu. Agora não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar a palavra ou tirar da palavra. Tem de permanecer sempre a palavra. Porém, a revelação é para revelar a verdade dela, o que ela é, para fazer isto se encaixar com o restante da Escritura. E então Deus indica que isso é a verdade. Está vendo? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele faz sua própria interpretação ao trazer a cumprimento as coisas que disse que aconteceriam. Como no princípio ele disse, haja luz, e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Foi vindicado. Agora, ele prometeu certas coisas neste último dia, na Escritura. Ora, ali estava. Assim é como Jesus foi o Filho de Deus. Ele prometeu enviá-lo.
quando ele esteve em seus dias aqui na terra e o povo não pôde crer nele, ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se não faço as obras do meu Pai, então não me creiais. Porém, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Bem, então, na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem ele era. Na era de Lutero, na Reforma, ora, sem dúvida, isso testificou quem ele era. Nos dias dos pentecostais, o restaurar dos dons, a restauração dos dons, falar em línguas e expulsar demônios, e os dons, ora, isto testificou. Não houve gracejo acerca disso. As pessoas disseram quando isso surgiu: eu li os livros sobre a história do Pentecostes. Disseram: não pode durar muito, isto se extinguirá. Ainda está ardendo. Por quê? É porque nunca se apagará isto. Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra, e não mais se poderia apagar isso. Então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como você vai apagar isto? É a revelação da manifestação da palavra feita verdade. E nós estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Agora, o arrebatamento é só, esse arrebatamento acerca do qual estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse: e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento, se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos, o que vamos fazer, em que era estamos vivendo, que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia, que é tirada, a igreja. A própria palavra igreja significa chamada a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja. Membros de toda a denominação compondo uma noiva, árvore noiva. Está na fita, a árvore noiva. A noiva saindo, chamada. E essa é a que é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento. Isso somente, nada além da noiva. Os eleitos, conhecidos de antemão por Deus desde o princípio. Os genes espirituais do Pai. Vamos parar aqui só por um minuto. E eu fico nervoso pensando que vou segurá-los por demasiado tempo. Porém, note, veja, cada um de vocês. Você sabe, anos antes que tivesse nascido, você estava em seu pai como um gene? Isso mesmo, um germe, uma semente estava em seu pai. Vem do sexo masculino, não do feminino, está vendo? O feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo. Porém, o germe vem do pai. Agora, escute, em meu pai, ou meu filho sentado aqui, quando eu tinha 16 anos de idade, meu filho estava em mim. Eu não o conhecia, porém ele estava ali. Agora, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, ele se tornou conforme minha imagem. Eu o conheço, eu posso ter companheirismo com ele, e ele veio exatamente no tempo, quando era o tempo certo. Agora, assim esteve você. Se você tem vida eterna, você foi em Deus antes mesmo que houvesse o mundo. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia a exata era em que você viria. E o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar, e ninguém mais poderia ocupá-lo. Não importa quantas personificações e coisas tais, você tem de estar ali, porque ele sabia que você estaria ali. Agora você está manifestado. Agora você pode ter companheirismo com ele. E é isso que ele quer. Ele está anelando o companheirismo, ser adorado. Porém, se sua vida não esteve sempre como um atributo em Deus, você é só um imitador do cristianismo. Está vendo? Haverá milhões e bilhões deles. Eles serão apenas imitadores do cristianismo.
Um comentário que eu fiz recentemente. Eu estava observando o irmão Demos Shakarian ali, quando estavam fazendo hibridação de gado, observando os tubos de ensaio e assim por diante, sendo coletados pelos doutores, e observando essas coisas. Na emissão literal do macho, há em torno de 1 milhão de germes que saem do macho a cada vez, e em torno de 1 milhão de óvulos que vêm da fêmea ao mesmo tempo. Porém, você sabia que em todos aqueles pequenos germes movendo-se continuamente, 1 milhão deles, só há um deles ordenado à vida e há só um óvulo fértil? E aquele pequeno germe arrastando-se passa por cada um daqueles outros pequenos germes, bem por cima de cada pequeno germe, parecendo-se exatamente como ele, e vem por cima desse, e vem aqui, e encontra aquele óvulo fértil, e entra nele, e então todos os demais morrem? Ora, fala-se em nascimento virginal, não é misterioso nem a metade do que um nascimento físico, como é pré-ordenado, predestinado por Deus. Agora, no princípio, bem lá no passado, muitos anos atrás, antes que houvesse começado um tempo, se você é um cristão nascido de novo esta noite, você estava em Deus, então, seu Pai. Amém. É por isso, quando você entra nesta vida aqui e professa o cristianismo, bem, tudo dando errado, você se perguntava por que era isto e tudo isto. Isto você se perguntava a respeito. Porém, um dia algo tocou-lhe. Que foi isso? Aquela vida que estava ali embaixo desde o princípio. Isso, como o meu pequeno relato acerca da águia encontrando-se, sua mãe encontrando a águia. Vocês me ouviram pregar sobre isso. Como aquela águiazinha foi chocada sob uma galinha. Porém ela, seus hábitos, ao tentar alimentar aqueles frangos, a águiazinha não conseguia engolir isso, porque ela não era um frango para começar. Ainda assim, ela estava no cercado com os frangos e seguia a galinha. Porém, ela ciscava no curral e coisas tais, e a águiazinha não podia suportar isso. Porém, toda vez que ela cacarejava e tudo mais, todos os franguinhos iam, assim ia ela também. Porém, um dia, sua mãe sabia que tinha posto 2 ovos, não um. Tinha de haver outro em algum lugar. Ela foi procurá-lo, voando de redor, circundando. Finalmente, ela veio sobre o curral e ela encontrou seu filhotinho e gritou para ele. Era uma voz que ele compreendeu que aquela era a coisa que se enquadrava. Aquilo era o que ele estava procurando, veja. E ele compreendeu, então, que não era um frango. Ele era uma águia. E é dessa maneira, todo cristão nascido de novo, quando você vem, não importa a quantas denominações você se uniu, quantos nomes você pôs o seu nome nos livros e coisas tais, quando essa palavra genuína de Deus é vindicada e demonstrada ser verdade perante você assim, você compreende que é uma águia na mesma hora. Porque todo esse cacarejo da galinha, una-se a isto, e vá nessa direção e naquela direção, é bobagem, é um genuíno acrescentar palavra a palavra. Quando um germe entra no ventre da fêmea, ele não toma, você não se tornou um germe humano do seu pai, e então a próxima coisa você se torna um germe de um cão, e a próxima coisa de um gato, a próxima coisa de um frango. Foi tudo germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo, porque será, ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra acrescentada à palavra, acrescenta a palavra. Amém. A justificação de Lutero, a santificação de Wesley, o batismo pentecostal do Espírito Santo, restauração dos dons e todo o restante acompanham isto, está vendo? Tem de ser palavra em cima de palavra, germe em cima de germe, vida em cima de vida, para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora lembre-se, você era um atributo. E agora o negócio é, depois que nós verificamos estas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva, agora, como nós entramos nessa noiva? Essa é a questão. Muitos dizem, una-se à nossa congregação. Um deles quer um certo tipo de batismo. Um quer fazer isto ou aquilo. Um disse, você tem de falar em línguas, ou não o recebeu. O outro disse, você não tem de falar em línguas.
Este diz, você tem de dançar no espírito. Este diz, você tem de gritar. Este, ter uma sensação. Tudo está bem, e então ainda assim, está tudo errado. Como poderia um homem que é, ou uma mulher, ou um filho de Deus, que nasceu do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? Quando o próprio Deus a interpreta e diz, é isto, eu prometi isto, aqui está, mostrando-a simplesmente tão claro quanto possa. Ora, eles estão destinados a ver isto. Está vendo como poderia Cristo negar sua própria palavra? E se Cristo está em você, ele não pode negar sua própria palavra. Verdade. Então, como entramos neste corpo? 1 aos Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo por um batismo do Espírito Santo. Isso, se você quiser anotar isso, é 1 aos Coríntios 12, 13. E por um Espírito todos nós fomos batizados. E o Espírito é a vida de Cristo, está certo? A vida de Cristo é a vida de qualquer semente, porque ele foi a palavra semente. Traz a semente à vida. Você entende? Bem, Se essa vida encontra-se na semente e este batismo do Espírito Santo vem sobre ela, está destinado a trazer vida a essa semente. Como eu lhes disse aqui em Phoenix, não faz muito, eu estava conversando com o irmão John Sherritt. Eu estava ali e ele me mostrou uma árvore, uma cítrica. Ele cultivava muitas frutas cítricas e ele me mostrou uma árvore e ela tinha 8 ou 9 diferentes tipos de frutos nela. E eu disse, irmão Sherritt, que tipo de árvore é essa? Disse, uma laranjeira. Eu disse, por que estão o limão e a tangerina e a poncã e a toranja? Ele disse, são todas frutas cítricas, elas estão enxertadas. Oh, eu disse, entendo. Agora no próximo ano todas terão laranjas? Serão? Oh, não. Cada árvore dará o próprio. Cada galho dará seu próprio fruto. Muitos de vocês, cultivadores de frutos, sabem disso aqui neste vale de árvores cítricas. Ele dará o seu próprio. Ponha um galho de limão numa laranjeira, ele dará limões, porque é a natureza de um fruto cítrico. Ainda assim, ele não dará o fruto original. E é isso que nós fizemos. Nós enxertamos, introduzimos credos e assim por diante, e enxertamos cada um aqui. Como podem os metodistas produzir algo além de um filho metodista? Como pode qualquer denominação produzir algo além de um filho denominacional? Porém, se essa árvore vier a soltar um galho original, ele produzirá laranjas. E então, se Deus vier a fazer algo na igreja, será original, de volta com a palavra novamente. Amém. Exatamente. Tem de ser, porque a vida está na árvore e ela produz sua própria espécie. Agora, quando nós verificamos agora, ali está aquela grande igreja que se moveu no decorrer das eras, dando seu fruto. E à medida que os galhos param de produzir, eles os podam. Ora, em São João 15, nunca podou a videira. Ele tirou os galhos, cortou-os, porque eles não estavam dando fruto algum. E nós, Jesus quer fruto para si mesmo. Sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é. Então, se não produz filhos da noiva, filhos da palavra, então é o filho denominacional. Então, seu primeiro amor pelo mundo e denominação, ela voltou a isso. E não pode produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo, porque não há nada ali para produzi-lo. Do mesmo modo que, se você tomar um galho de limão e o enfiar ali, ele dará limão, porém, não pode dar laranja, porque não estava ali no princípio. Porém, se foi ordenado no princípio, presciência de Deus, predestinado e nascido, tem de produzir laranja, não pode produzir nada mais. É assim com a igreja do Deus vivo, quando a hora chega. Todos, deixe que Deus comece a fazer algo, todos pegam a bola e se adiantam, está vendo? Sempre tem sido assim. Eu estava lendo na história de Martinho Lutero aqui, não faz muito, disse não foi tão difícil crer que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isto. Porém, disse, a coisa estranha foi ele poder manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu seu reavivamento e ainda permanecer correto em sua justificação. Está vendo?
Simplesmente tudo, personificações e tudo mais o seguiram. Veja a senhora Semple McPherson, Amy Semple McPherson, que tinha esse tempo aqui. Toda dama pregadora tinha aquelas asas e carregava a Bíblia da mesma maneira, só personificações carnais. Eles não podem ser originais. É assim que as igrejas não podem ser. Deixe uma igreja adquirir alguma coisa na cidade, a outra igreja não pode suportar isso. Eles a adquirem, está vendo? Eles não são mais originais. A palavra de Deus é original, é a palavra, e ela tem de produzir sua espécie e sua ocasião própria, eleita, predestinada pelo Pai, Deus. Agora, como entramos nesta igreja, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando este corpo de Cristo, que é a noiva, a palavra, batizados ali pelo Espírito Santo. Agora, notemos se estamos nesta última era ou não. Agora nós verificamos, se abrirmos lá em Gênesis, por volta do capítulo 5, você também pode abrir em Lucas e verificar que Enoque foi o 7º depois de Noé. Enoque. Aí pega a semente da serpente, porque se Caim foi filho de Abel, então ele foi o 8º, está vendo? Porém, em parte alguma na Bíblia disse que Caim foi filho de Abel, ou Caim foi filho de Adão. Porque isso, a Bíblia disse, ele foi daquele maligno. E Adão não foi o maligno, está vendo? Ele foi do maligno. Agora, nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé, o que foi um tipo das eras da igreja. Agora, todos os demais 6 homens antes dele morreram, porém Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado, o 7º, mostrando que é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, nós estamos na 7ª era da igreja. Amém. Todos sabemos disso. Agora, é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram. Porém, Enoque foi trasladado porque ele não foi achado, Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada para fora o arrebatar sem morte será chamada da 7ª era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Agora aqui também um tipo das 7 eras da igreja, o que em Apocalipse 10:7, que o grande mistério do livro havia de ser desvendado pela mensagem do 7º anjo. Agora há um mensageiro acima, sempre, e um mensageiro na terra. A palavra inglesa anjo significa um mensageiro. E na mensagem do 7º anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então, quando ele começa a tocar o seu ministério, não quando ele começou. Jesus, quando ele começou curando os enfermos e aflitos. Oh, aquele grande rabino, ele é profeta, todos o queriam em sua igreja. Porém, quando ele se sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. E se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro. Está vendo? Aquilo foi diferente. Ele não explicou isso. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era. Foi feita real e provada para eles que ele era aquele mensageiro daquela era. E ele não tinha de explicar nada. Aqueles discípulos podem não ter sido capazes de explicar, porém eles creram nisso, quer pudessem explicar ou não. Eles ficaram bem quietos e creram. Como eles podiam dizer se iam comer sua carne e beber o seu sangue? Ora, era-lhes impossível fazê-lo, porém eles creram, porque foram ordenados. Jesus disse que ele os escolheu antes da fundação do mundo, está vendo? Eles creram, quer pudessem explicá-lo ou não. Eles ainda assim creram nisto. Agora observe, na 7ª era da igreja,
Quando o sétimo anjo começa a tocar, os mistérios de Deus haveriam de ser dados a conhecer bem ali. Os selos que os reformadores que tivessem tido tempo. Lutero não viveu bastante, nem viveu Wesley. As eras não viveram o bastante, aqueles reformadores. Eles tiveram sua mensagem daquele dia e o povo a agarrou e a denominou. E o que é isso? Nunca se pode derrotar a natureza. A natureza sempre testifica. Deus opera em continuidade com a natureza. Tem de fazê-lo. Como o sol se levanta de manhã, é um bebezinho que nasce, está fraco, não tem muito calor nele. 10 horas, está saindo da escola secundária. Ao meio-dia, está entrando na vida. Às 3 horas da tarde, está ficando velho. Às 5 horas, está morrendo. Velho e fraco novamente, voltando ao sepulcro. Esse é o fim dele? Ele se levanta novamente na manhã seguinte. Está vendo? Veja as árvores, como elas soltam as folhas, tudo o que elas fazem. Agora nós verificamos, as folhas caem da árvore, voltam. O quê? A vida desce para a raiz da árvore. Esse é o fim dela? Volta na próxima primavera, com nova vida. Agora observe as igrejas, como elas fizeram a mesma coisa na Reforma. Isto surgiu, aquele grão de trigo caiu na terra e morreu sob a perseguição da tenebrosa Idade Média. Ele entrou na terra. Ele tinha de morrer. Qualquer homem espiritual pode ver isso. A não ser que aquela semente morra e apodreça, ela permanece só. E tinha de entrar na terra sob a tenebrosa Idade Média. Ela ficou enterrada ali, apodreceu e saiu em 2 pequenas folhas da igreja luterana. A partir da igreja luterana, soltou mais folhas, Zwinglio e assim por diante. Daquilo chegou até a borla, que foi John Wesley, a grande era missionária. Ela retrocedeu. Dali veio aquela era enganosa, aquela era pentecostal. Aquele grão de trigo que alguém aqui já cultivou trigo? Veja aquele trigo quando olhar para ele. Quando você vai lá, diz, tem o trigo. Parece que você tem um trigo ali. Abra-o atentamente e observe. Você não tem trigo nenhum. Você tem uma casca. Jesus não nos advertiu disso em Mateus 24, 22, 4. Nos últimos dias que os 2 espíritos seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio trigo escolhido se fosse possível. Está vendo? Agora observe. É uma portadora? Uma ilha tão distante estava o velho João, sentindo tão desabrigado e só, a mais triste solidão. Mas de repente ouviu-se uma voz e ao seu redor um clarão. Era a pessoa de Cristo Jesus, que veio para dar a mão. Eis que eu estava morto, João, mas agora revivi. E as chaves da morte e do abismo estou com elas aqui. Impossível contar tudo o que aconteceu. A visão durou muitos dias, enfim, mas quase tudo João escreveu. Essa ilha tão sozinho, parece que o céu desceu. Ouviu as almas pedindo vingança, baixo do altar de Deus. Eis que eu estava morto, João, mas agora revivi. E as chaves da morte e do abismo estou com elas aqui. Eis que eu
como João, mas agora revivi. E as chaves da morte ele guarde. Estou com elas aqui, mas as chaves da morte ele guarde. Estou com elas aqui. Amém, amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Que coisa maravilhosa saber que Deus sempre cuida da sua palavra. Ele cuidou do seu servo na ilha de Pátimo, no apóstolo João. Ele cuida de todos os seus eleitos. Onde houver um irmão, uma irmã, saiba disso nessa hora. Deus está cuidando de você, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero também notificar mais uma vez que amanhã, guarde em sua cabeça, amanhã, a partir das 7 horas da noite, às 6h30, você vai estar chegando lá, na Rua das Palmeiras, número 309, Jardim Santa Paula. O ponto de referência é a Rua da Feira, tá? Da Feira da Coab ali, que é do lado. No número 309 vai ser o irmão Anderson, da Graça de Deus, está comissionário para trazer tablets, distribuição grátis de tablets para os irmãos que creem na mensagem, que querem adquirir seu tablet, mas bem entendido, é um por família, tá bom? Um por família. E também não pode pegar para levar para o outro. A pessoa pega e já vai pegar o outro para outra pessoa, não. A pessoa tem que estar lá. Você quer adquirir o tablet, vá lá, você pessoalmente adquire o tablet, tá bom? Então amanhã, a partir das 19 horas, na Rua das Palmeiras, número 309, aqui em Presidente Prudente, Jardim Santa Paula. O ponto de referência é a Rua da Feira da Coab, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer aos irmãos da conexão. Se eu não falar o seu nome, não fica preocupado com isso. Mas que eu tenho aqui, tá bom? Tatiana Norberto Família, Daniel Santos, Matheus Jesus Família, Sandra Sueli, também José Aparecido Marques. Que Deus abençoe, meus amados, preciosos irmãos. Nós estamos felizes, com toda a dádiva que Deus tem dado para nós, e cada vez nos abrindo a porta da palavra, nos ajudando, enviando a sua mensagem para os nossos corações, e que nós possamos caminhar através disso. Se você ainda não tem aceito essa palavra, não perca mais tempo. Tome Jesus Cristo na sua vida. Será tomado novo sentido na sua vida. Você que está cansado de pecar, cansado de tantas coisas, lembre-se disso. Jesus Cristo te ama. Ele morreu na cruz por você, enfim, por todos nós, tá bom? Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo e até a próxima, Deus assim permitindo. Não esqueça, então, da distribuição dos tablets amanhã na Rua das Palmeiras, número 309, às 19 horas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vós, e nesse bom momento também desejo oferecer uma oração. Eu creio que alguém está precisando de ajuda espiritual, e eu não posso ajudar, você não pode ajudar ninguém, mas Deus pode ajudar a nós todos, tá bom? Se você crê assim, feche seus olhos aí, incline sua cabeça e ore comigo. Amado Deus, Pai Celestial, porquanto a tua palavra é verdade, Senhor, manifesta com maravilhas e prodígios de Jesus ressuscitado. Tu és conhecedor, sabedor de todas as coisas, tudo foi criado por ti, sem ti nada do que foi feito se fez. E aqui estamos mais uma vez com feitura tua, Senhor, a imagem do Senhor, cada um de nós, intercedendo por nós, intercedendo pelos enfermos também. Onde houver algum irmão, alguma irmã que precisa de ajuda, de cura, libertação, solução do problema, ó Deus bendito, seja quais forem seus problemas, nós depositamos em tuas mãos, pedimos que o Senhor conforte, console famílias lutadas, pessoas desenganadas, Senhor. Ó Deus, está nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, Pai, entra com providência em cada casa, em cada lar, em cada vida, Senhor. Dê, Deus, crença para que esse povo possa cada dia mais se estabelecer na fé e esperar em Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o mal, demônio de trevas, demônio de morte, seja o que for, estou ordenado a sair, e a cura apressadamente brotará na vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Nós colocamos em tuas mãos com perdão dos nossos pecados, e que seja feito conforme a tua vontade perfeita na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e pelo carinho, a dedicação que você sempre tem para conosco aqui.
Lembrando que sempre nós estamos aqui na quarta-feira, hoje é quinta, mas estamos aqui no escritório, desde terça-feira, né? Nós estamos aqui. Mas, se você deseja nos fazer uma visita também, o endereço de culto aqui é Álvares Machado, Jardim São Francisco, Rua dos Alagoanos, número 15. Amém? Aqui é Álvares Machado. Deus abençoe. Culto terça-feira, às quintas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração às 7h30, às 7 horas estamos na igreja. Quarta-feira, no horário da quarta-feira, aqui no escritório. Quinta-feira, a partir das 7h30 também, né? Nós sempre ouvimos a mensagem de Deus para esses dias. E domingo também culto público, a partir das 18 horas. E lembrando aos irmãos que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor. Todo primeiro sábado do mês, Santa Ceia do Senhor, lembrando-nos do Senhor. Aqui em Álvares Machado, na igreja, aqui no Tabernáculo, tá bom? E o culto também a partir das 18 horas. Então, todo primeiro sábado do mês, 18 horas da tarde, aqui é o sábado, nós estaremos cultuando, cantando, orando e participando, lembrando daquele dia no Calvário e tudo mais, tá bom? Se você deseja nos fazer uma visita, a qualquer um desses dias você é bem-vindo em nosso meio. E se você precisa de orientação, alguma ajuda, o meu número de telefone é 997417258, é o mesmo do Zap. E também você pode assistir aí as transmissões que temos no canal aqui da Igreja Tabernáculo de Álvares Machado, tá bom? O podcast, a carta do irmão José Brano e também todas as mensagens de transmissão e outros cultos mais aqui que nós fazemos sempre ao vivo e são transmitidos também aí pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado, boa noite em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, Deus assim permitir. Amém. Nós vamos encerrando com mais um louvor, tá bom? Deus abençoe. O homem nasce, vive e cresce, mas não agradece o que Deus faz. Na tendência de construir, está desfazendo a obra do Pai. Não se vê mais primavera, quase não se vê mais flor. O ar está contaminado, o azul do céu está perdendo a cor. O ar está contaminado, o azul do céu está perdendo a cor. Se manda sol, o homem não quer. Se manda chuva, o homem reclama. Deus já não sabe o que faz para deixar a paz com a raça humana. A ave sem dinheiro vai, com o tempo desfaz e não fala nada. Mas o homem não reconhece e não agradece, de tudo ele fala. Os anjos lhe obedecem, o mar estremece com sua voz. Se ele enviar um forte vento no momento, que será de nós? Mas Jesus é caridade, no seu sangue há perdão. Pelo sangue seu vertido, fomos escolhidos, temos proteção. Pelo sangue seu vertido, fomos escolhidos, temos proteção. Se manda sol, nós aceitamos. Se manda chuva, não reclamamos. Nós somos o jasmim do belo jardim, pra enfeitar a casa. A rosa sem a chuva cai, seu perfume desfaz e não fala nada. Mas o homem não reconhece e não agradece, de tudo ele fala.
seu perfume desfaz e não fala nada. Mas o homem não reconhece e não agradece, de tudo ele fala. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe.